Bem-vindos ao Dutra Chess Xadrez com Simplicidade. Hoje vamos ver uma partida entre Anand e Gukesh. Anand, ex-campeão mundial. Gukesh, atual campeão mundial. Ambos são indianos. Então aí nós temos um xadrez onde vai apresentar choque de gerações no xadrez moderno. O Anand já tem aquela experiência, Aquela experiência antiga, versus o cálculo profundo de Gukesh. Gukesh chega com tudo, uma velocidade tremenda, energia sobrando, cálculo profundo, velocidade 5G, mas a experiência de Anand faz as coisas se acalmarem. Velocidade não é tudo, e quem corre muito no início fica cansado para o final. A importância de colocação das peças no tabuleiro, a importância da teoria, da experiência, traz grandes lições para o futuro moderno, no caso para Gukesh. Mas o Gukesh não se intimida, é ousado, vai para cima, calcula profundamente e Anand faz calma, garoto. A defesa ativa funciona como arma estratégica. E a partida teve seu início, Anand jogando de brancas, ele joga E4. Joga E4 e Gukesh responde com E5. No meio do jogo teve bastante trocas, mas teve também muita emoção. A experiência da psicologia estava pesando muito. Então, quando Gukesh joga C5, Anand responde com cavalo F3. Cavalo F3. E lá vem E6, entrando numa variante da Paulsen. E lá vai D4, vamos romper logo essa estrutura, quebrar essa estrutura, porque o domínio do centro do tabuleiro é importante. E lá vem as trocas. C, captura D, e cavalo, captura D. A6, ou a variante Najdorf. A6 impede bispo e impede cavalo de ocuparem a casa B5. Mas tem um C4. C4 é forte nessa abertura. Carlsen gosta muito de jogar C4 junto com E4. E vai desenvolvendo o cavalo F6, preparando o roque. A toda pressa, a toda velocidade. Mas a calma vence a pressa. Não adianta correr muito. Cavalo C3, defendendo o peão D4, que estava ameaçado. Bispo. Olha para onde veio o bispo. B4, cravando o cavalo. Cavalo não pode sair da frente porque o rei fica em xeque. Dama, de dama Anand. Sim, não pode jogar com a dama precipitadamente. E você já jogou com a dama no início do jogo? Olha só. Primeiro lance de dama, logo no início. Qual o objetivo? Dama C7. Reforçou. Ataque aqui ao peão. Controle da coluna. E lá vem o Anand novamente. Bispo. Preparou o roque. O roque já está quase feito. Mas a nova escola moderna indiana entra em ação. Prossegue. Cavalo C6. E Anand faz logo a captura. Não dá para esperar. Vamos capturar cavalo C6 e captura. Aliás, D captura C6. Por que capturou com o peão, não capturou com a dama?
abrindo espaço para o bispo e procurando manter os peões todos próximos uns dos outros. Lá vem o A3 expulsando o bispo e o bispo sai para D6. Bispo em D6, olha, ameaça H7, tem 2 ataques contra 1. Mas não adianta a velocidade. A nova escola indiana, a escola moderna indiana, precisa ter paciência e ver como a tradição funciona. A tradição funciona e funciona muito bem. Lá vem um H3. Roque por parte do Gukesh e Anand joga o que depois do roque? Analisa a posição. Seria bom fazer o roque também, uma vez que o rei está guardado? É bom. Já construiu o castelo, vamos esconder o rei. O rei também está guardado no seu castelo, na sua casinha. Mas o Gukesh não para de atacar. Torre D8 atacando a dama. Intenção por trás desse lance. Olha a velocidade. A velocidade. Bispo. H2 cheque. Rei se esconde. Dama capturada. A velocidade do Gukesh está em alta. Mas a velocidade não é tudo. Sabedoria também pontua. Então a Nandi percebe isso aí. Vê o lance sutil de Gukesh e diz, olha, minha dama não pode ficar, vamos tirar a dama do perigo. E joga dama D3. Aliás, dama E3. Lá vem o bispo. Olha a velocidade. Velocidade da juventude. Bispo E5. Ataca cavalo. Mas será que ele quer atacar o cavalo mesmo? Ou ele quer fazer uma lance aí ameaçando a dama? O bispo E5 tem esse objetivo. E aí está a CPU nova, vamos chamar de Gukesh aí de CPU nova. A CPU nova contra o processador lendário. E a Nandi é processador lendário. Quando a Nandi jogava xadrez, o Gukesh ainda nem sabia amarrar os sapatos. Então aí está a diferença. E ele joga bispo E5. Qual o objetivo? Expulsar a dama. Lógico, eu acho que é expulsar a dama, jogar D4. Não é tanto capturar aquele cavalo. Então vem aí o lance de Anand. Torre, calma. Não tenha pressa, senhor Gukesh. Você é muito jovem, campeão do mundo, atual campeão do mundo. Eu sou ex-campeão, mas eu sou uma lenda no xadrez. Seu processador aí é muito rápido, mas processador ajuda, acelera. Mas quem salva é a memória. Joga torre. Olha a torre onde veio. Torre D1, propondo trocas. A velocidade da CPU de Gukesh não para. Vem veloz como uma águia atrás da presa. Captura a torre. Opa, vem para cá a torre, vem para a caixinha. E a Anand captura com bispo ou com cavalo? Qual o melhor lance? Resolve capturar com bispo, por quê? O bispo aqui já começa a dominar diagonais grandes, ó, 2 diagonais. Ali o bispo estava um pouco preso. E Anand tem, aliás, Gukesh tem ainda um bispo preso e vai afastar o bispo, jogar com o bispo para dar liberdade para a sua torre. E ali joga com o seu bispo em D7. Quando joga bispo, Anand cavalo E2. E lá vem Gukesh. Volta seu bispo para D6. Não sei bem qual é o plano do Gukesh, mas ele jogou bispo D6. Sofreu um ataque, C5, e o bispo, obviamente, se afasta para E7. Mesmo assim, na posição que está muito boa para o Gukesh.
As peças todas desenvolvidas, 1, 2, 3, 4, está um pouco na defensiva, mas estão todas desenvolvidas. Vamos para a defesa, defender o peão, ele joga um B4 aí, o Anand joga um B4, e lá vem a dama. O que essa dama quer fazer aí nessa posição? A dama atacou o peão já estava atacado pelo cavalo, então ficou, aí é o cash, viu? A velocidade aí, a velocidade não é tudo, né? A sabedoria também pontua. Lá veio o cash. Dama e cavalo ameaçando o peão. Mas é só isso? Não. Ainda a dama ameaça a torre. Como se defender, Anand? A experiência tem que se defender, tem que enxergar tudo. E Anand joga cavalo C3. Lance bacana, defendeu o peão. Não pode capturar por enquanto. Então o Cash faz seu lance aí agora jogando A4, sim, A5. Por que A5? Quer fazer ruptura. A5. Se Anand não capturar, ele captura e o Anand não pode capturar de volta porque perde a torre. Então ele resolve trazer a torre para B1. Aí está a torre. Lance simples que só campeões enxergam. E lá vem o ataque, a captura ao peão de B e A também captura B. Tudo igual, se contarmos o material, tá tudo igual. Não precisa pressa. Eu sei que o Cash é um jovem genial, velocidade não falta, planos estratégicos também não falta, é genial. E um experiente campeão, ele não pode entrar em pânico com a velocidade do genial Cash. Dama volta, por que voltou? Já está mexendo muito com essa dama, ó. Mexendo muito com o Cash. A dama vai, a dama volta. Isso é atraso. Parece que o processador rápido está começando a desacelerar. Acelerou tanto e agora está desacelerando. Mas se você não desacelerar, quem desacelera é o Anand. A experiência fala mais alto. E lá vem um E5, desaloja aí na tua casa. Expulsou o cavalo de Gukesh. E aqui ele propõe as trocas. Cavalo D5, propondo trocas. Não, agora não, está cedo para trocar. Ele não quis só trocar o cavalo, não. Ele queria era capturar o peão. Mas Anand vai lá e defende o peão com a dama. Vamos romper a estrutura. Romper a estrutura com F6? Sim, F6 é para romper a estrutura. Se capturar, olha só, ataque duplo. Peão captura, bispo captura, ataca a dama e ataca o cavalo. Não dá certo capturar. Jogou um F4. E o bispo de Gukesh, o bispo branco, que está preso, não está fazendo nada aí, não está servindo para nada, ele procura colocar uma casa onde ele fique mais ativo. Só tem uma casa para dominar, para controlar. Então vamos lá para E8, porque em E8 já tem uma diagonal completa e um possível ataque à torre, né? Joga bispo E8. Ativou o bispo, aí Anand também ativa o bispo, ameaçando capturar o peão para dar um cheque. Então veio o peão de F, F5, não teve captura, teve ataque ao bispo. E o bispo volta, tem que sair
Tem que sair dessa casinha, ou senão será capturado. Bispo F3. Então a partida continua. Suas análises, né, a velocidade do Gukesh, a paciência do Anand. É um jovem muito agressivo. E quando joga Bispo F3, lá vem H3. Será que ele vai querer mesmo romper aqui essa linha, essa estrutura de peões? Vai causar uma ruptura? Vamos ativar um pouco mais o bispo. E bispo ficou um pouco mais ativado. Opa, domínio e domínio em toda a diagonal. Prossegue a luta. G5. Vai haver trocas ou não vai? Vai haver ruptura ou não? É agressivo. A juventude do presente é agressiva. Mas, no passado, nós temos aquela precisão clássica. A precisão clássica do Anand enfrenta a juventude agressiva do Gukesh. Jogou o G5. E agora? Vamos para as trocas. Cavalo, captura, D5. Antes dessas trocas, vamos trocar logo os cavalos. Ameaçou a dama e ameaçou o bispo. E agora, Gukesh, onde vai a tua pressa, tua agressividade? E ele captura com o peão de C. C captura D5. Abriu aqui a coluna C, né? Para dar mais espaço aí para ele trabalhar. Então a Anand disse, vamos trocar as torres. Uma troca nesse momento é importante para a Anand. A Anand coloca sua torre em A1, propondo trocas. Então, a Anand tem aí a economia de lances no nível alto. Propõe a troca. Mas será que Gukesh vai aceitar essa troca? A experiência de Anand é como uma arma psicológica. Ó. Não, trocar não. Por que não trocar? Porque se trocar, dama ocupa a coluna A. Então fica controlando toda a coluna. Então o Gukesh resolve voltar a sua dama para defender a torre. Se Anand capturar, então Gukesh captura e quem controla a coluna A é Anand, controla com a dama. Captura ou não captura? Não. Vamos desenvolver bispo. Bispo é 3. Bispo é 3. Qual a intenção desse bispo E3? Se houver ruptura, depois pode jogar adiantar as peças da ala do rei e tentar romper também a estrutura. Mas o Gukesh vai defender, sai de um possível cheque posteriormente, com algumas trocas, começa a adiantar o seu rei. Rei para G7, defender sua estrutura de peões, sua cadeia de peões. Vamos esconder aqui o rei. Anand esconde o rei. E agora pode partir para o ataque. Pode sofrer ataque. Depois ele procura logo se esconder. Sofrer um ataque nesse momento não seria bom. Poderia haver uma troca, um bloqueio aí, um avanço de peão central da coluna B, depois das trocas, e ficaria bem para o Gukesh. Mas a partida continua. Quando ele esconde o rei, lá vem Anand. Ou, aliás, lá vem Gukesh. Qual a intenção de Gukesh? Procurar fazer umas trocas. Colocou na mesma diagonal do rei. Aí pode ser que aconteça uma ruptura e logo mais o peão não pode sair da frente, né, no caso, porque o rei está
está na mesma diagonal e a situação fica ruim para o Anand. Dama volta, aí vem as trocas. Vamos trocar tudo. Vamos trocar tudo. E agora pode capturar? Bispo captura. Será que não perderia uma peça? A armadilha está feita. Se o bispo capturar, como é que fica a situação? Não captura. Vamos sair, né? Não pode capturar agora. Tudo está bem colocado, tudo está bem posicionado. Teve aquele lance do Anand, né? Aí veio aquele avanço. A dama veio para D8. O bispo para E3. E agora veio o lance torre C8. O que é essa torre que é C8 atacando o peão? Olha, pode avançar. Não pode capturar, porque a torre captura a dama. Então é hora de analisar. Não tem pressa. Anand não tem pressa. Chama-se a caixa da experiência. Joga onde, doutor Anand? Por que abandonou a coluna, Gukesh? A coluna estava tão bem controlada e teve esse abandono de coluna. O Gukesh, que é a juventude no modo turbo, é bem avançado, ousado, aí ele vem contra a calma de quem já viu isso antes. Não, agora eu vou de torre. Calma, calmo, silencioso. Torre A7. E agora, ameaçando o peão. O peão não tem proteção. O peão está desprotegido. O peão de B7. Calcula, calcula e joga dama C7. Dama C7. Mas eu observo que até aí como é que chama? O Anand está pressionando mais o Gukesh. Tem mais espaço. Olha o sacrifício que a Anand faz nesse momento. Bispo. É a experiência. A experiência em ação. Não adianta cálculo em velocidade, Gukesh. Cálculo em velocidade 5G versus o pensamento modo economia. Anand é aquele pensamento, modo economia. Calma, garoto, vamos devagar. Quando correr demais, sabe o que acontece, né? Quando se corre demais no início da partida, o que é que vai acontecer? Chega ao final cansado. Então não pode extrapolar na velocidade. A arte de ganhar tempo sem parecer que está jogando. Vamos devagar. Então, o sacrifício de bispo. Será que vai capturar ali? Não pode. Então tem que arranjar proteção. Tem que se proteger. Não dá para capturar. E como é que o Gukesh vai se defender nesse momento? Tem um bispo que pode defender o peão, né? Defender o peão. Opa, não é esse aqui não, é esse aqui. O bispo é que defende o peão, ok? E a partida prossegue. C6, o bispo é atacado. O bispo é atacado. Como é que vai ficar a situação agora? Depois que joga C6. Bispo C6. Vamos analisar novamente, Gukesh. Planeja aí como é que vai ficar a situação. Como é que vai terminar essa partida? Estilo posicional de Anand. Domina o centro, ó, o tempo todo. Estilo posicional, ganhando espaço no tabuleiro. Então, como vai terminar a partida? E nessa posição, Gukesh pensa, olha, e está procurando um milagre tático. Será que tem um milagre tático aí, Gukesh?
Enquanto ele procura o milagre tático, Anand já sabe exatamente onde cada peça vai parar, inclusive o rei do adversário. Então, nessa posição, depois que faz a análise, o Gukesh joga um lance. E esse lance, ele deixou o bispo, ele tem que sair, deixou o bispo a ser capturado. Ele joga, vai capturar meu bispo, encontrei o lance. Estava esperando um milagre tático, eu encontrei aqui um milagre tático. Dama, B8, capturar o bispo, perde a torre. Se capturar o bispo, perde a torre. Será que vai capturar ou vai capturar o peão? Então o Gukesh, aliás, o Anand, não captura o bispo. Anand prefere capturar o peão. Bispo captura peão. Deu a torre, ou Anand? Deu a torre a Gukesh. Gukesh é a geração que chegou com velocidade, atualizou tudo, apertou todos os botões para atualizar. Tá certo? Você apertou todos os botões para deixar tudo atualizado, mas o sistema antigo não trava. E nessa posição, depois que captura o B7, o Gukesh joga torre C7. Tá vendo, Anand? Como é que fica a situação? Torre C7. Se capturar, captura o bispo, ameaçando a dama. E nessa posição, o que Anand faz é capturar o bispo. Captura o bispo. Embora com um processador muito rápido, né, como é o de Gukesh, o processador rápido, como eu já disse, ajuda, mas quem salva é a memória. 5G ataca, mas cabo de rede finaliza. E lá vem o ataque. Bispo captura C6 e deixou a torre para Gukesh capturar. Bispo captura C6. E aí, Gukesh, vai capturar ou não vai? Captura. Mas captura de dama não. Captura com a torre. Torre captura A7. Torre captura A7. Contando aqui, ok, na análise, o Anand perdeu a torre, perdeu a qualidade. Anand tem 2 bispos e uma dama. Gukesh tem um bispo, uma dama e uma torre. Então está ganhando qualidade, porque Gukesh, Anand não tem mais nenhuma torre e Gukesh ainda tem uma. Será magia? Olha, eu capturei dessa forma. Não é magia não, sabe? Não é magia. Isso é um final bem jogado. Entregar a qualidade é um final bem jogado. Não é magia no tabuleiro. Aqui no tabuleiro, olha, nessa partida não faltou tática. Tática posicional, preparo de tática para ganhar peça, ganhar o jogo, ganhar peão. O que não faltou foi tática da parte de Gukesh. Tentou de tudo, mas também sobrou experiência da parte de Anand. Então, nesse momento, o jogo prosseguiu. Torre. Mas porque jogou o peão ameaçando a torre, aí a torre não é cheque, mas está governando a linha 2.
como diz, uma torre na sétima, a linha 2 está governada pela torre. E Anand vai fazer o que nessa posição? Anand joga simples. É a simplicidade do xadrez. Ele joga bispo D7. Por que bispo D7, Anand? Tem aqui um peãozinho para capturar e vai minando aos poucos. No xadrez, o jovem calcula tudo, com toda velocidade. Mas, enquanto ele calcula, né, o jovem calcula, o veterano já sabe. E a experiência fala mais alto. Lá vem Gukesh. Mas Gukesh, será que não vai abandonar essa partida? Não, tem que lutar até o fim. Tentar dar cheque, tentar alguma coisa, não pode ficar desse jeito. Avançou o peão? Aí a Nandi fala, também vou avançar um peão. E avançou o peão. Peão C6. Daqui a pouco vai promover a dama. Mais um pulinho aqui, ó. Ataca a dama e promove. Então, vamos para o último recurso. Dama. Esse foi o plano veloz do Gukesh. Dama H8, ameaçando. E agora ele pode capturar, né? Pode dar um cheque. Aqui tem um cheque, ó. Opa, tem não? Tem uma dama ali defendendo. Mas pode capturar. Pode trazer o bispo e fazer uma ameaça com o peão. E por aí vai. Então ele joga. Não tem pressa. C7. E com C7 tem o que? Dama ameaça. Dama ameaçada por torre. Torre A3 ameaça a dama. Agora tem mate. Nessa posição tem mate. Mas ele promove e promove uma dama. Fica com duas damas no tabuleiro. Não tem mais uma dama aqui para colocar, mas ficou com duas damas, né? Então, a dama veio, porque ameaçou, a dama veio. Agora tem ataque de mate. A dama está ameaçada e a Nandi faz, não tem problema, captura o peão de E6. Com essa captura, Gukesh percebeu que não dá mais para ele. Porque enquanto o jovem calcula tudo, a experiência está ali, já sabe o fim, já sabe como é que vai acontecer as coisas. Então essa foi a partida do confronto de gerações, né? Os dois indianos, um antigo campeão mundial, ex-campeão mundial, o Gukesh, o atual campeão mundial, um muito jovem, 18 anos, o outro ainda está na ativa, mas já está com uma experiência, uma bagagem, uma experiência de idade mais avançada, mas ainda está ativo, ensinando grandes lições. E o jovem Gukesh, atual campeão mundial, recebeu essa lição de Anand. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.